Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim tu pediste, em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao culto, neste culto de domingo, nesta manhã. Queremos convidar você a participar desse culto tão especial, como todos os cultos. Acabamos de cantar Jesus, pastor amado. Esse é o nosso desejo, que o pastor amado que é Jesus, ele venha estar olhando para a minha vida, olhando para a sua vida. E nesse domingo, segundo domingo de junho, é o dia do pastor. A denominação batista considera o segundo domingo de junho como o dia do pastor, quando pastores são homenageados. Eu queria contar para você como surgiu a ideia do dia do pastor. Na década de 50, a Convenção Batista Brasileira, ela era dividida em juntas da mocidade, juntas de evangelismo, e tinha uma junta chamada Junta de Beneficência. Essa junta de beneficência, ela cuidava dos pastores, em especial o aspecto financeiro da vida dos pastores. Aqueles que já estavam aposentados, ganhando uma pequena aposentadoria, e outros aposentados, mas sem ganhar nada. E a junta, então, ela angariava fundos para suprir as necessidades desses pastores. E num domingo, o Jornal Batista lança um desafio à denominação batista. Vamos angariar fundos para a junta de beneficência. E colocaram o nome de Caixa de Socorros. E nesse dia, eles pediram para o povo batista ofertar para ajudar os pastores aposentados e aqueles que não tinham nenhum ganho depois de terminarem a sua labuta. E surgiu então a ideia do dia da junta de beneficência. Mas não pegou muito bem e transformaram esse dia da junta de beneficência para o dia do pastor. E daí surgiu o que nós conhecemos hoje como o dia do pastor. E alguns objetivos eram dados nesse dia. O primeiro objetivo, levantar uma oferta generosa para aqueles pastores que não tinham ganho, aposentaram, mas sem ganhar nada. Outros que aposentaram, mas uma pequena aposentadoria. Outro motivo era homenagear os pastores que estavam ainda labutando na obra, homenagear os pastores que já tinham estado trabalhando, estavam agora aposentados. E um terceiro objetivo, para que pessoas fossem chamadas a entregar a sua vida para o ministério pastoral. Esta foi a primeira ideia quando surgiu o dia do pastor. Um despertamento para os jovens, para o ministério pastoral. Daí surgiu o que nós chamamos hoje como o dia do pastor. E nós estamos então homenageando os pastores, aqueles que já passaram, aqueles que estão trabalhando ainda, que Deus esteja abençoando as famílias, e somos gratos a Deus por todos os pastores que passaram pelas nossas vidas, na sua vida. Você pode lembrar agora, quando você era criança, jovem, adolescente, adulto mesmo, quantos homens de Deus que passaram pela sua vida.
e você foi abençoado pela vida desses homens, desses pastores. E a gente vai ter um tempo para agradecer a vida desses homens. A Silviane, a irmã Silviane, vai estar orando agora, agradecendo e orando pela vida de você, pastor, que está nos ouvindo, você que está nos vendo, pela vida dos pastores que já passaram, tantos pastores que já morreram, mas que deixaram a sua marca. E a gente quer orar por eles agora. Você está convidado, então, a juntar a sua fé, a sua vontade, o seu querer e esse ato de gratidão a Deus nesta oração. Bom dia, irmãos. Quero ler um versículo com os irmãos, onde dizem em Efésios 4, 11 e 12, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque hoje podemos comemorar o Dia do Pastor. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu colocaste pessoas instruídas por Ti, pessoas que foram escolhidas por Ti para que fossem ministros Teus na terra, Senhor. Quero te agradecer pelos pastores que estiveram à frente da nossa igreja, os pastores que estiveram à frente do Teu trabalho em nossa cidade, Senhor, nas igrejas batistas. Nós te agradecemos, Senhor, pelos pastores que não estão mais aqui, que já estão na glória, Senhor, que começaram essa obra há muito tempo atrás, ó Pai. Nós queremos te agradecer pelos ministros do Evangelho da nossa igreja, Senhor, em especial pela vida do pastor Paulo, Senhor. Que Tu estejas dando saúde a ele, sempre dando graça, dando misericórdia, instruindo na Tua palavra, para que ele possa ser um instrumento Teu na nossa igreja, a guiar as suas ovelhas, ó Pai. Nós te agradecemos por ele, pela sua família, que hoje estão em casa, Senhor, mas que continuam liderando a nossa igreja. Nós te agradecemos por esses pastores que fizeram história, continuam fazendo. Te pedimos em especial pelos pastores enfermos, que estão enfermos hoje, Senhor, em especial pelo pastor Paulo Davi, lá da PIB de Curitiba, Senhor, que Tu estejas derramando graça sobre a vida dele, ó Pai. Nós te agradecemos pela nossa igreja, porque podemos ter um pastor, Senhor, que é instruído por Ti para nos guiar. Em nome de Jesus, amém. Convido você a louvar e engrandecer a Deus conosco nesse momento. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia,
Nesse domingo, quando comemoramos o Dia do Pastor, eu quero ministrar ao seu coração sobre o tema O Supremo Pastor. E eu quero introduzir o assunto lendo João capítulo 10, do verso 7 ao verso 15, quando diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Jesus Cristo é o Supremo Pastor. E quando pensamos em pastor, pensamos em ovelhas. Eu e você como ovelhas do Supremo Pastor. Não podemos deixar de correr para o Salmo número 23, o Salmo do Bom Pastor. É um salmo de Davi, com certeza o salmo mais conhecido e mais afamado de Davi, e como João 3,16 é conhecido, e para a gente lembrar que os salmos eles são uma coleção de hinos hebraicos e orações de vários autores. E nesse Salmo 23, é um salmo muito especial. Os primeiros 4 versículos deste salmo, eles falam e relatam claramente aquela vivência pastoril. E Davi, então, ele aplica essa vivência pastoril em relação ao Deus, o Supremo Pastor. E Davi, ele conhecia muito bem porque ele foi um pastor de ovelhas. E que esse texto nos ajude a crescer mais na graça, no conhecimento do nosso próprio Deus. Eu quero ler para você o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mais uma vez, que Deus abençoe essa palavra. Eu e você, possivelmente você sabe esse salmo de cor, ele tem abençoado a sua vida e com certeza o Espírito Santo vai estar trabalhando no seu coração, na sua mente, através da meditação e da ministração desta palavra. Eu queria pensar com você nesse salmo tão rico, apenas no primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir juntos? Quem sabe você pode repetir na sua casa, onde você está. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta frase é a frase mais conhecida deste salmo. Esse Salmo 23, na sua versão original lá no hebraico, ele é muito mais contundente, ele é muito mais forte. E esta frase, em vez de ser o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Muitas pessoas, quando leem o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada vai me faltar. E eu lembro de alguém que disse: puxa, esse salmo não é uma verdade, porque me falta isso, me falta aquilo e me falta aquilo. Na verdade, quando o Senhor é o nosso pastor,
A verdade verdadeira é essa: de nada sentirei falta. Porque o que mais importa, o mais importante, não é aquilo que o pastor vai nos dar e proporcionar. Como o Salmo 23 mostra muito bem, nos conduz a pastos verdejantes, guia-me, orienta. Mais do que tudo que ele pode proporcionar e dar, o mais importante é o pastor. O mais importante é Deus, e por isso o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Ele não diz o pastor é o meu Senhor. Não, o Senhor Deus, e ele coloca isso muito claro, é o meu pastor. E quando nós não temos o Deus verdadeiro como nosso pastor, nós nunca vamos ter os benefícios do pastoreio deste pastor. Eu quero repetir para você: se você não tem Deus como seu pastor, o Senhor como teu pastor, você não vai receber os benefícios do pastoreio deste Senhor. E este pastor não é apenas o Deus lá entronizado, não, é um Deus presente, um Deus individual. Por isso o salmista ele diz muito claramente: o Senhor é o meu pastor. Meu, um pronome possessivo, ele diz meu pastor. E esse salmo me desafia, esse versículo em especial: Deus é o meu pastor. Ele me guia, ele me orienta, ele me guarda, ele é o teu pastor. Esse é o desafio. Você pode responder para você mesmo: o seu pastor é o Deus verdadeiro. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem o verdadeiro pastor. Muitas vezes as pessoas não conhecem o Deus verdadeiro. E ele não é o seu Senhor, não é o seu pastor, e por isso sentem falta. Muitas vezes leem o Salmo: nada me faltará, e diz: mas me falta isso, eu queria um avião, eu queria um helicóptero, eu queria um barco, eu queria uma casa, eu queria isso, um carro, eu queria, e isso está me faltando. Quando nós não entendemos que o que realmente nos supre é o pastor, é o Deus e não as coisas que ele dá, quando nós não entendemos isso, sentimos falta de tanta coisa. Alguém já disse que um coração vazio de Deus vive procurando preencher esse coração com tantas coisas. O homem sem Deus, ele nunca está satisfeito, porque há um vazio no seu coração. E esse vazio, ele não encontra em outras coisas a não ser no pastor, que leva a pastos verdejantes, a águas de descanso, a uma vida abundante. Só em Deus, o Supremo Pastor, nós satisfazemos a nossa alma. Como é triste olharmos e na vivência do dia a dia, tantas pessoas que se dizem cristãs, que frequentam igrejas, ainda não têm esse relacionamento íntimo com Deus e não podem dizer: Ele é o meu pastor e Ele me satisfaz. Ele me satisfaz. E eu lembro de uma história a respeito de um ator famoso, e ele declamava peças de Shakespeare e sempre era aclamado, ovacionado, era famosíssimo nos teatros onde ele ia. Mas antes de declamar as poesias de Shakespeare, ele declamava o Salmo 23. E as pessoas aplaudiam, as pessoas ficavam em pé, ovacionando a grande interpretação daquele ator. Uma vez, uma noite, pouco antes de iniciar a sua apresentação, um jovem no auditório disse assim: eu posso recitar o Salmo 23? Aquele ator ficou assustado, é um ator famoso, agora esse jovem, o que ele quer fazer com isso? Mas ele, não, se pode recitar o Salmo 23. Então aquele jovem começou a recitar o Salmo 23. O ator ficou assustado, né? O que esse jovem vai fazer? E com uma voz suave, aquele jovem começa a declamar o Salmo 23. Ao terminar, não houve aplausos, nem pessoas em pé, não houve aclamações entusiásticas. Tudo o que se ouviu era um som
de muito choro, um som de prantos. A plateia estava tão emocionada com a declamação daquele jovem, que muitos estavam chorando, lágrimas correndo dos olhos. Espantado com o que estava acontecendo, aquele ator famoso, ele então chega para aquele jovem e diz: meu jovem, eu não compreendo o que aconteceu hoje aqui. Eu venho declamando o Salmo 23 há tantos anos, tantas vezes, e nunca aconteceu isso. Eu nunca consegui comover a plateia como você comoveu. O que é isso? Como é que se fez isso? Aí aquele jovem, com a simplicidade que ele tinha, ele disse assim: você conhece o Salmo e a maneira bonita de declamar o Salmo. Eu conheço o pastor do Salmo. Ah, como nós precisamos conhecer o pastor do Salmo e dizer assim: ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E quando Deus é o nosso pastor, nós podemos dizer com certeza: de nada sentirei falta. De nada sentirei falta. Quando eu olho lá na palavra de Deus em Eclesiastes, diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Por isso, quando falamos em morte, não gostamos, porque o homem tem no coração, Deus colocou esse anseio da eternidade. E as coisas do aqui e agora, as coisas que podem ser contadas, que podem ser medidas, não são suficientes para encher o coração desse homem. Muito pão, muitas festas, muitas viagens, muitos passeios, diplomas, saúde, tudo isso não é suficiente para que o coração do homem fique satisfeito. Por isso alguém já disse que o homem é um ser eternamente insatisfeito enquanto ele não encontra Deus. O rabino Harold Kushner, ele disse: tudo não é o bastante. Tudo não é o bastante para encher a vida do homem sem Deus. E eu lembro das expressões de Agostinho: Deus, fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. O romancista Dostoiévski, ele disse: há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Há um buraco no coração do homem do tamanho de Deus, e só Deus preenche essa ansiedade quando o homem coloca-se diante desse Senhor para que ele seja o pastor. Eu creio que há coisas impressionantes e importantes nesta afirmação. Há um buraco no coração do homem. E duas coisas me chamam a atenção nisso. Primeiro, que verdadeiramente há um buraco, há um vazio no coração do homem sem Deus. Isso é inegável. O ser humano nunca está contente com aquilo que ele realiza sem Deus. Porque sem Deus há uma sensação de incompletude, não estamos completos. As músicas populares refletem isso. Um conjunto chamado Rolling Stones, numa música, ele diz assim: eu não consigo satisfação, eu não consigo me satisfazer, porque eu tento e não consigo. O homem sem Deus é assim. Ele nunca está satisfeito porque falta algo, e o que falta é Deus na sua vida. Muitos se matam, outros estão sofrendo de depressão, estresse, insônia, alcoolismo, drogas. A ansiedade é um mal generalizado, aponta esse sentimento de vazio no ser humano. Há um vazio no ser humano sem Deus, e esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Só podemos ser completados e completos quando tudo o que temos vem do Senhor. Apenas aquilo que eu recebo das mãos de Deus e, acima de tudo, Ele próprio pode ser suficiente para a minha vida. Quando eu tenho essa consciência de que há uma fome dentro de mim, e essa fome só pode ser saciada por Deus, eu corro para Deus.
E a maior expressão de Deus é Jesus Cristo, que veio para saciar a nossa sede. Jesus Cristo que veio para saciar a nossa fome, a fome da alma, dizendo: eu sou o pão da vida. Ah, meus irmãos, a resposta para o vazio que temos dentro de nós é só em Jesus. Você não vai encontrar em você mesmo. Você não vai encontrar no dinheiro, e as pessoas correm atrás do dinheiro para satisfazer o seu eu e nunca estão satisfeitas, correm atrás de poder e nunca estão satisfeitas, correm atrás dos prazeres terrenos e nada disso preenche o vazio. Ah, mas também temos experimentado. Eu tenho visto, eu tenho convivido com pessoas que se enchem da presença de Deus e dizem: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada porque Ele me supre. E é uma experiência minha, pessoal. Essa experiência pode ser sua quando você entrega a sua vida a Jesus e aí Ele é o seu pastor. Jesus disse: eu sou o pão da vida, porque só Ele pode preencher e alimentar a nossa alma. Nós já nascemos por causa do pecado com uma insatisfação. E por isso o homem busca em tantas coisas erradas satisfazer a sua ansiedade, o seu vazio. Jeremias já dizia isso: porque 2 males me cometeu, palavras de Deus, o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Pessoas ficam deixando Deus de lado e vão cavar cisternas e não tem água, e nunca tem água e morrem de sede. Eu lembro de uma história que eu li lá no deserto central da Austrália. Há uma planta estranha chamada narduo. Ela tem folhas como trevo. E 2 ingleses eles foram fazer uma pesquisa a respeito dessa planta e dessa região, e eles, perguntando às pessoas nativas, eles disseram que quem come dessa planta fica satisfeito como que se estivesse comendo uma comida normal. E comendo dessa planta eles têm a sensação de bem-estar e satisfação. Comem da planta, se sentem satisfeitos, há um bem-estar. Mas eles foram pesquisando e foram experimentando a viver essa realidade, e quando viram, estavam quase morrendo. Na verdade, um chegou a morrer e outro estava muito fraco, sem energia. Foi resgatado no último instante. Sabe por quê? Eles tinham a sensação de estarem satisfeitos, alimentados, mas na verdade não estavam sendo alimentados. Quando nós corremos atrás de outras coisas a não ser Deus, nós temos a sensação de que o sucesso nos alimenta, o poder nos alimenta, o dinheiro nos alimenta, o amor das pessoas nos alimenta. Mas na verdade o que nos alimenta é o Senhor. E quando o Senhor me alimenta, eu não tenho falta de nada. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Por isso, a verdade verdadeira desse primeiro versículo é: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Muito mais abrangente. Eu posso não ter isso ou não ter aquilo, mas eu estou completo. Há uma completude em mim, há uma satisfação interior, porque Deus é o meu Senhor, e quando Ele é o meu Senhor, eu não tenho falta de nada. Jesus é a expressão maior de Deus, e Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu sou o sumo pastor. Lá em João que nós lemos, eu sou o bom pastor, e Jesus é o pastor do Novo e do Velho Testamento. E quando você junta isso ao Salmo 23, você vai ver que só Jesus Cristo satisfaz. Por isso, o desejo do meu coração é que você entregue a sua vida a Jesus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Salvador da sua vida, você pode dizer com certeza: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Você vai trabalhar, vai labutar, porque você precisa ganhar o pão de cada dia, adquirir as coisas para a sobrevivência, mas entendendo que tudo isso vem de Deus. É a provisão de Deus para mim e para você. E coisas que não podemos ter,
não vão nos fazer falta, porque o mais importante não são as doações ou as bênçãos do doador, que é Deus, mas o mais importante é o Deus, o doador, o autor das bênçãos. E quando nós entendemos isso, e quando nós vivemos isso, nós podemos ter uma vida abundante que Cristo prometeu, vida abundante. E eu lembro de um hino do cantor cristão que diz: Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu, vida, paz e liberdade, plena salvação me deu. E aí o coro do hino diz: Cristo satisfaz completamente meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Quando nós servimos e honramos o bom Jesus, Ele satisfaz. E Ele satisfaz completamente. E eu posso afirmar com certeza, não só declamando o Salmo, mas vivendo o Salmo e conhecendo o pastor do Salmo. O Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta, porque o que mais eu preciso é a presença dele na minha vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e que depois dessa palavra eu e você possamos entender verdadeiramente: Cristo satisfaz completamente, porque Ele é o sumo pastor. Eu sou o bom pastor. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a viver esta verdade. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós não sentimos falta de nada, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Mas além de suprir todas as nossas necessidades, o Senhor é aquilo que nós mais precisamos. Obrigado por isso. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos encerrando este culto. Quero agradecer a você que está participando dele. Que esta palavra ela tenha forte guarida no seu coração. E ao término deste culto podemos cantar juntos: um só rebanho, um só pastor. Somos ovelhas do Supremo Pastor, o nosso Deus. Um só rebanho.